Meu nome é Walter Ferreira de França. Sou natural de Pernambuco, nascido em Recife, no bairro de Água Fria. Eu sou de 28 de março de 1950, prestes a completar 71 anos. Estamos aqui para contar uma história linda e bonita. Bem, o Walter Ferreira de França, filho de Luiz Ferreira de França e de Amara Martins, ambos pernambucanos de Recife. O Zacarias, que é o meu pai, Luiz Ferreira de França, conhecido como Zacarias, né? Foi fundador de uma grande escola de samba aqui dentro de Recife, chamada Grêmio Recreativo e Escola de Samba Gigantes do Samba. Essa escola de samba foi fundada em 16 de março de 1946, junto com o meu pai e alguns garotos da época dele. Pois bem, então eu ingressava nessa escola de samba como criança, fazendo parte da bateria, e me botava na frente como mascote, na Gigante do Samba, de samba. Aí a minha trajetória ali foi de bom aprendizado, porque naquele tempo o samba não exigia, não cobrava tanto como é agora. E o meu pai, muito sábio, muito inteligente, pai de 21 filhos, onde eu não sei se eu sou o 18º, sei lá, eu sei que eu sou filho do Luiz Ferreira de França, o Walter. Então, a gente residia no córrego do Cotó, hoje conhecido como Rua Pastor Benobi Carvalho de Souza. Então, e ali também existia uma sede de maracatu por nome Leão Coroado, do presidente também Luiz de França. E ambos eram amigos, tanto meu pai pelo samba como o Luiz de França pelo maracatu. E quando o maracatu precisava de algum auxílio, que naquele tempo era muito perseguido, não tinha esse cartaz, esse valor que tem hoje, era uma defasagem imensa. Ninguém respeitava maracatu, não gostava, era discriminado, na verdade. Era como o samba da época também, que era brincadeira de malandro. Mas o maracatu sofria mais. Então, tinha essa dificuldade em fazer uma agremiação de porte como é hoje. Hoje está muito bom, tem universitário dentro da agremiação, tem diretoria, quem vai e desce, quem faz maracatu, mas antigamente era sofrimento. Pois bem, aí a minha trajetória, a minha chegada no maracatu, fugindo um pouco da norma do samba, foi um convite feito pelo maracatu Leão Coroado. Na época a gente foi fazer uma apresentação interestadual de músicas de regiões, onde Pernambuco foi convidado, claro, e Recife levava como representante dessa cultura maracatu Leão Coroado e a tribo indígena Canindés, ali da Bomba do Emetério, uma centenária. Esse evento ocorreu dentro do estádio Rei Pelé, em Maceió, e foi a coisa mais linda do mundo, né? O maracatu se fazia presente, muitos folclore de outros estados, tudo reunidos. Então, nesse evento, nós fomos a última atração a ser apresentada. Mas ambas estavam lá, todo mundo, e ninguém arredava o pé. Até porque maracatu era pouco conhecido. Tinha mais nome em Recife, claro. E lá fora ninguém não conhecia, então queriam saber o que era maracatu. Então, o que aconteceu? Nós entramos com aqueles bombos feitos de barrica de bacalhau, de compensados, e quando o som estourou dentro do estádio, foi aquela loucura. Vamos dizer assim, foi um som de magia, mágico. Então, naquele momento, Walter, que veio do samba, que fazia samba, e que passou pelas melhores alas da escola, sentiu que a coisa tomava ele. Quando o som dos tambor começou a soar lá dentro daquele estádio, que o pessoal aplaudiu de pé, delirou, a magia daquele som. Aí eu pensei naquele momento que estava no lugar errado e tinha chegado para o lugar certo.
né? Eu sentia aquele impacto assim, como se fosse a primeira vez que tivesse botado uma camisa do maracatu, como tivesse pego um caixa, que eu me lembro muito bem que eu estava tocando o Tarol de Rufo no maracatu, né? E foi aquela coisa linda, quando o povo vibrou, então você se sente mais amado, né? Veja bem, você estava num estádio, parecia mais que um artilheiro tinha feito um gol, coisa linda. Aí a gente sente que aquele folclore, aquela agremiação foi aceita. Aí eu dizia, vou vestir a camisa e que o lugar é o maracatu. E desde esse tempo que eu vesti a camisa e não mais tirei. Começou minha trajetória bem. Quando a gente chegou em Recife, já cheguei mudado. Mas hoje, graças a Deus, o maracatu está no seu patamar, está no lugar certo. Olha, o diferencial do raiz é o seguinte, porque onde eu chego, para onde eu for, eu crio minha batida diferente. Agora, sem fugir da originalidade, é maracatu, vamos tocar maracatu. Maracatu, existe dois, né? Como todo mundo sabe disso. Existem dois maracatu. Maracatu de baque solto, maracatu de baque virado. Dentro do maracatu existe. Tudo tem duas fases. Tudo se divide em dois. Maracatu de baque solto. Canta-se loa. Maracatu de baque virado. Canta-se toada. Dentro do maracatu de baque virado, existem dois tipos de tambor. Tambor do maracatu e tambor para maracatu. Maracatu profano e maracatu religioso. Então o que é que Mestre Walter tem no diferencial dos outros? É que quando eu estou dentro da passarela, ali, o meu baque ele representa a festa da coroação do rei do Congo, que é a festa religiosa. Maracatu. Quando eu saio, eu faço aquelas criatividades, festa do povo, é aquilo que o povo gosta. Aquelas paradinhas, entendeu? Aquelas paradinhas, aquelas toadas com mais brilho, porque toada não é alegria, toada é lamento. Toada de maracatu é lamento, sofrimento dos negros escravos na senzala, correto? Maracatu de baque virado, origem africana. E o maracatu de baque solto volta. A origem da zona da mata. Eu tirei algumas coisas do samba, joguei dentro do maracatu, educadamente, sem fugir da originalidade, e que deu certo, e que fez essa imensidão que hoje o mundo faz. O mundo faz isso. Paradinha, entendeu? Paradinha. Canta suas toadas. Agora, só que eles estão fazendo toadas alegres. Eu continuo ainda no lamento. O que é lamento? É aquilo que faz você sentir. Quando o Mestre Walter canta, todo mundo acha lindo. Por quê? Porque eu boto o lamento nas minhas melodias. Esse maracatu foi fundado por causa, na época, em 94, 95, 96, por aí, uma defasagem em sala de aula. Eu, como educador, trabalho na Escola Municipal Antônio Tibúrcio, sentia, junto com a direção da escola, que nós tínhamos uma margem de aluno no começo do ano, de 250 alunos. E terminava o ano com 140, 150. Porque havia aquele desinteresse das crianças para estudar. Uma colega chamada professora Josane e uma colega professora chamada Ana Corina. Vendo esse desinteresse pelas crianças, que naquela época existia uma tal de máquina de níquel, que os bichinhos só viviam pegando dinheiro de cada e jogando naquelas máquinas jogando. Hoje em dia ainda existe, né? Mas não era como aquela epidemia que teve nesse ano. Em todo canto tinha aquela máquina. E as crianças não tinham interesse pelo estudo. Abandonava, saía de casa para ir para a escola, mas não chegava na escola. Aí Josane disse, poxa,
A gente tinha que arrumar um jeito para não perder nossos alunos. E a ideia, qual foi a ideia? Sabiam que eu participava de maracatu. Sempre criava festividade, festinha na escola, para que o maracatu se apresentasse. E eu levava, na época, eu estava no Estrela Brilhante, e a gente levava o Estrela Brilhante, que era o único maracatu que tinha um grupo formado só de mulheres tocando. E eu levava as mulheres para uma festa dessa. Me lembro que era 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Que muitas mães também tinham maracatu, como macumba, era catimbó, era candomblé, aquilo todo, e também não deixava, era um pouco discriminado também ainda, né, por esse lado. E quando teve essa festa que eu levei essas mulheres, eu me lembro bem que foi 12 meninas tocando maracatu, a coisa mais linda do mundo. Isso aí foi quando abriu o interesse maior na professora Josane e na professora Ana Corine. Por que não fazer um maracatu de criança? Aí foi quando veio a ideia da gente fazer. Foi o que aconteceu. Dinheiro do nosso salário. A gente comprava o material e a gente começou a fazer os materiais para as crianças. Me lembro que na primeira levada a gente fez 6 tamborzinhos pequenininhos. E o maracatu foi crescendo, até o ponto de nós ter uns 70 meninos tocando maracatu. Aí entra a malícia, chamada chantagem educativa. Como? A gente fez com que eles amassem o maracatu. A gente fez com que ele gostasse do maracatu, para através desse amor que ele criou para o maracatu, a gente usar a flecha do cupido, que é o amor. Amar os estudos e amar o maracatu. E conseguimos. Nós tivemos a ajuda de Marcelo Thompson, que era professor de pesca na Universidade Rural Estadual de Pernambuco, ali em Dois Irmãos. E o Marcelo foi o nosso percussor maior. Sempre arrumava uma saidinha para a gente, para tocar na faculdade, na universidade. E lá na universidade mandava aquele ônibus bem bonito, amarelo e preto, né, da universidade. Aí as crianças, quem é que não quer dar um passeio de ônibus? A criança. Aí as mães começaram a se interessar mais. Até o ponto de chegar lá na escola, no encontro de pais e mestres, e perguntar o que era que a gente fazia, que os meninos tinham mais medo da gente do que deles. Porque a gente usava o amor e usava também o castigo amoroso. Estão entendendo? Usava o amor e o castigo amoroso. O que é o castigo amoroso? Fazer com que ele gostasse do maracatu e privar ele. Abusou? Não ensaia hoje. Vai ter uma saída, você não vai. Aí ele, para não perder as saídas, então eles passavam a amar mais o maracatu. Então foi nesse momento que a gente cresceu. Até fazer apresentações oficiais, como tocar no Internacional, tocar no Marco Zero, tocar nesses clubes aí grandes, famosos, porque a turma queria ver aquelas crianças tocando. Era a coisa mais linda do mundo, criança no maracatu, incentivando os adultos. Aí foi quando começou, sabe? Os adultos chegando também. Ah, se a criança pode fazer, eu também faço. Se ele sabe fazer, eu também quero. Então, todas aquelas coisas que eu usava, aquelas conversões, aquelas paradinhas, que eu levava para os adultos, começava com as crianças primeiro. Porque pensa numa criança para ter o talento de tu ensinar 2 vezes, ele fazer na terceira. 2 vezes que tu ensinar, ele fazer na terceira. Tudo certinho. Então passei a levar. Foram crescendo, crescendo, crescendo. Foram para o maracatu e a gente esqueceu. Dormiu o maracatu raízes. E a gente passou a ter mais amor pela nação. Esquecemos. Não deixou de ser o maracatu raiz. Quando a gente retorna, foi a época que eu me afastei da nação, quando a gente retorna com força. Aí ele pega 3 patrimônios, mais esta cor, que vem 3. Cadê? Isso aqui passou a ser nação, que não era nação, era maracatu, maracatu raízes. Aí pegou nação e entra África. Aí ficou maracatu nação raízes de África, que antes era maracatu raízes. Então,
quando a gente partiu para esse lado, aí veio a responsabilidade maior ainda, que é preservar a criança dentro do baque, porque foi com eles que começou, e fazer dessas crianças um verdadeiro percussionista, um artista ou um mestre do futuro, através do ensinamento e da educação que tem dentro do maracatu. Meu nome é Luciana Oliveira da Silva, tenho 9 anos e eu comecei no maracatu com uns 7 anos de idade, a ficar vendo no YouTube Maracatu Estrela Brilhante. Fiquei tocando, conheci muito o mestre Walter, gostei da voz dele, gostei das pinturas dele. Aí quando eu vi que ele fez esse maracatu, Raízes de África, eu vim correndo atrás dele, pedi a minha mãe, pedi a meu pai, eles deixaram. Aí agora eu tô aqui no Raízes de África. Eu tô sem tocar agora, né, mas de vez em quando eu fico em casa brincando com meus primos de boi, toco maracatu, toco ciranda, toco mais coisa. A relação dos maracatus com as religiões afro é uma relação muito próxima, né? Maracatu nação, de baque virado, ele precisa ter essa relação até mesmo para ser reconhecida pelos próprios pares, né? Pelos próprios maracatuzeiros. Tanto é que na atualidade você possui 2 tipos de grupos, né, de maracatu. Tem o maracatu nação, de baque virado, que tem a relação com os terreiros, e nós temos também os maracatus, né, que são chamados de grupos percussivos, os que você encontra, por exemplo, no centro do Recife ou em qualquer outro lugar, né, do Brasil. Jovens que se juntam para tocar somente a música do maracatu. Então, por isso mesmo que todos os maracatus eles possuem, por exemplo, um orixá regente, que no nosso caso aqui é o Xangô. E as nossas calungas, né, elas possuem também as ligações com os orixás. Então, nós temos a Luísa e a Jacira, que são aí as orixás regentes, né, que são Iansã e Iemanjá. Não é uma regra, não quer dizer que cada uma tem que ser essas mesmas representações, mas cada uma das calungas elas representam esse axé, né, essa energia. Um maracatu nação, né, um maracatu tradicional, ele precisa ter uma espécie, pegar com uma palavra que eu acredito que exemplifique isso, é uma questão de ethos, né? Uma questão de identidade. Para ser, né, esse maracatu, a gente precisa da comunidade, da relação com ela, porque não adiantaria você ter um maracatu que pudesse ser reconhecido como nação, mas ele tivesse somente pessoas de fora, sabe, fora do estado, fora do país, como todos os maracatus hoje, né, tem personagens que vêm desses outros lugares. Então é necessário essa base da comunidade. Então por isso que é tão importante você manter uma relação muito próxima, uma relação saudável, fazer com que a comunidade abrace também o maracatu, porque sem essa comunidade o maracatu ele não vive. Por quê? Porque essas pessoas que vêm de fora, por exemplo, que são turistas, né, podem fazer parte, como a gente considera parte, mas elas vão para os seus lugares, né, para as suas famílias, para as suas residências que são em outros espaços. Então, quem faz propriamente o maracatu durante o ano todo é exatamente essa relação com a comunidade. Por isso que
tem que ter a comunidade, né, abraçando o maracatu para ele poder existir. Mestre Walter é um cara que tem história. Mestre Walter não pegou o que é feito pelos outros. Não peguei o que é dos outros, não. Eu estava no que era dos outros. Fundamos Maracatu Raízes, depois refundamos Maracatu Nação Raízes de África. Não, esse é o verdadeiro homem do maracatu. Porque os demais por aí já entram no maracatu já feito. Feito. Porque quantos maracatu aí tem, com 100 e tantos anos? Alguém fundou esse maracatu? Não, já pegou fundado. E esse aqui, quem pegar daqui a 200 anos lá na frente, já vai pegar um maracatu fundado. E a gente, do Raízes de África, somos raízes, viemos da raiz. Entendeu? Quer dizer, a força vem do astro. Já vem do astro, do passado. Antes de eu fundar esse maracatu já estava fundado. Eu acho. Antes de eu fundar, nós, a família, já era fundado. Porque esse nome é peso. Raízes de África. A origem africana de onde veio o maracatu. Olha a raiz aqui, ó. Eu quero agradecer, de antemão, que eu esqueça, certo? A esses apoios, porque isso também incentiva mais a olhar o trabalho do artista, certo? Incentiva mais que a gente não pare, correto? Porque tem A e B que necessita e que precisa disso aqui. É a vida, é a brincadeira, é o amor. Porque aqui a gente distribui amor. Aqui a gente distribui sinceridade. Assim como começou, com Raízes de África. Então, é esse o apoio que a gente tem da nossa comunidade. E que Mestre Walter está aqui para colaborar e fazer o que de bom é pela nossa cultura. Que é a coisa mais rica que esse país tem, a nossa cultura. A gente ensina e educa. O que eu deixo dito, e fica isso, é que preservem mais, porque tudo começa pela criança. Tudo começa com a criança. Se você não tiver o amor pela criança, jamais esse país vai ser o que a gente quer que ele seja. Não abandone. Tem que preservar, tem que ajudar a quem ajuda, a quem quer ver o futuro.